Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos começando um pouquinho tarde, tivemos aqui problemas técnicos. Esses problemas técnicos são sempre a brecha, o espaço que o diabo encontra para tentar tirar a nossa alegria, impedir a bênção, mas ele já está derrotado. Nós somos mais do que vencedores. Não é nem que nos tornaremos, nós já somos mais do que vencedores. E se você tem alguma pergunta, você já pode ir clicando aí em reações, não é? Sim. Em reações, para a gente ver. Mas antes de eu abrir para perguntas, tem tantas perguntas que me foram feitas essa semana e eu vou começar respondendo essas perguntas. A primeira delas na verdade, a pessoa nem fez uma pergunta, ela fez uma afirmação que lá em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, e o texto diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Então, aqui nesse texto, esse é um texto simbólico, é uma visão. João vê um sinal no céu. Então, se é um sinal, não são coisas, vamos dizer assim, que estão acontecendo realmente. É uma encenação simbólica, onde todos os elementos têm um significado. Então, por exemplo, que João viu aqui em Apocalipse 12? Primeiro ele viu ele viu a mulher vestida do sol e tendo debaixo dos pés a lua e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então preste atenção nisso, essa mulher é a totalidade do povo de Deus na história. A lua aponta para Israel, o sol aponta para a igreja e as 12 estrelas apontam para o tempo dos patriarcas, que é a glória, ok? Então é simbólico. E de repente entra em cena uma outra figura, que é o dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. E esse dragão, ele é chamado de antiga serpente. Antiga serpente, está no verso 9, se você estiver acompanhando na sua Bíblia. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. E a Bíblia mesmo fala quem é o dragão, é o diabo. O diabo é o dragão. Lá em Gênesis, ele era uma serpente. Aqui em Apocalipse, tornou-se um dragão. Por quê? Porque cresceu, comeu muito pó da terra, não é? E tornou-se muito maior, pelo menos seu alcance, do que era, quando era só uma cobra. E esse dragão, então, ele vem para devorar ou atacar o filho da mulher, porque a mulher está grávida e ela vai dar à luz. E esse filho não é Cristo, como alguns imaginam, porque aqui não é Maria, tá bom? Aqui é a igreja, é o povo de Deus. Vamos dizer assim, a totalidade do povo de Deus. Mas dentro desse povo tem um filho varão, ou seja, tem uma parte forte da mulher. Esses são os crentes vencedores dos últimos dias, do tempo do arrebatamento. Aí quando esse filho nasce, ele é arrebatado para Deus até o seu trono, está no verso 5. Ok? Ele é arrebatado para Deus. Então você vê que essa mulher, ela tem um filho, mas ela também tem o restante da sua descendência, no verso 17. Então volta lá para o verso 17. E aí que está a pergunta. Quem é o restante da sua descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, essa pessoa me mandou esse questionamento. Pastor, aqui no texto está dizendo que os crentes são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo então que nós temos que guardar tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Temos que guardar a lei e também o testemunho de Jesus. Você vê, essa é a mesma pregação que
levou ao primeiro concílio de Jerusalém. Eles estavam pregando que não bastava crer em Jesus, tinha que também guardar os mandamentos de Moisés. E aí o concílio foi convocado, e qual a conclusão no final? Não tem, é só Cristo, ok? Então não tem essa união, você não tem hoje mais que guardar os mandamentos, no sentido de que você vai guardá-lo para ser aceito por Deus. É claro que nós guardamos os mandamentos, porque eles agora são a nossa natureza. Mas veja, eu não mato, não é porque a lei me proíbe de matar. Eu não mato porque eu nasci de novo. E o amor de Deus foi derramado no meu coração. E agora, em vez de odiar, eu amo as pessoas. Mas isso é próprio da natureza nova que eu recebi, e não de uma proibição religiosa. Está entendendo a diferença? Por que eu não roubo? Não é porque tem uma lei que proíbe e eu posso ser punido se eu roubar. Não, eu não roubo. Por quê? Porque eu tenho um pai e eu posso pedir para ele, ele me dá, então eu não tenho que tomar nada de ninguém. Por que eu não cobiço? Por que eu não tenho inveja? Porque eu posso pedir para o meu pai, eu tenho acesso a ele, e ele não me nega, ele não negou Cristo, vai negar o que para mim? Entendeu? Então é claro que o preceito da lei se cumpre em nós, mas nós não vivemos em função do preceito da lei. Mas pastor, você não respondeu ainda o texto. Então, a resposta é muito mais simples do que a maior parte das pessoas pensa. Aqui está se referindo a um momento específico que vai acontecer durante a grande tribulação. Nesse tempo, haverá uma grande perseguição. Contra quem? 2 grupos. Quantos grupos? 2 grupos. Quais são os 2 grupos? Está aqui no verso 17. Os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é esse pessoal? Os judeus. Os judeus. Eles têm sido e vão continuar sendo perseguidos até o fim. Está me ouvindo? Os que guardam o mandamento de Deus. E quem são esses que têm o testemunho de Jesus? É a igreja, são crentes. Isso mostra que durante a grande tribulação ainda vai ter crente aqui. Está me ouvindo? Então não é a mesma pessoa, são 2 grupos diferentes. 2 grupos diferentes. Entendeu? Eu sou do segundo grupo. Espero que você também. Ok? Bom, espero que isso tenha ficado claro para você agora. Aleluia. Bom, alguém me mandou também aqui na verdade não é bem uma pergunta, alguém estava questionando ele sobre a lei. Isso é muito interessante. E ele então, essa pessoa argumenta que nós ainda devemos guardar a lei. E aí, depois de muitas argumentações, a última palavra é essa. Pastor, o argumento dele é que a lei é um GPS que nos leva a Cristo. Gostei demais disso. O argumento dessa pessoa que é legalista, né, e acha que temos que voltar para o Velho Testamento, é que a lei é o GPS que nos leva a Cristo. A lei é o nosso... Tem outros que dizem, né, que a lei é a nossa bússola moral. Como é que vamos ter um critério, um padrão moral sem a lei? Sem a lei, então agora tudo é válido, tudo é permitido. Claro que não, existe uma lei superior, a lei do Espírito da vida. Ok, mas vamos a essa afirmação, que eu gostei, acho que ele tem toda a razão. A lei, ela foi um GPS, sabe o que é GPS, né? É o GPS que nos trouxe a Cristo. Agora, o raciocínio é tão simples. Depois que você chega ao destino, você precisa ainda do GPS? Não precisa. O GPS é desnecessário. Entendeu? O GPS é só para te levar até o destino. Chegou ao destino, o GPS agora tornou-se desnecessário. Então, se a lei era um GPS
para nos levar a Cristo, ela já nos trouxe, diz Paulo. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 4. A lei já nos trouxe, ela era esse GPS. E agora que nós estamos em Cristo, não precisamos dela mais. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Então, as pessoas às vezes não sabem dividir apropriadamente a palavra de Deus entre o velho e o novo e lidam com a Bíblia como se nada tivesse acontecido entre o velho e o novo. Mas aconteceu algo. Cristo, Filho de Deus, desceu da glória, se fez homem. Ele não é servo, ele é filho. Lá em Hebreus, no capítulo 3, o autor de Hebreus diz, olha, Moisés era servo, foi fiel em todas as coisas ligadas à casa de Deus, mas Cristo é o filho que chegou. Não dá para comparar Cristo com nenhum outro, está me ouvindo? Por mais que você admire todos os personagens da Bíblia, de fato são pessoas admiráveis, homens dos quais o mundo não era digno, são pessoas maravilhosas, não é maravilhoso Abraão, Moisés, Samuel, Davi, puxa vida, quanta gente maravilhosa, mas preste atenção, nada se compara com Cristo. Cristo tem que ser o seu foco, onde você presta atenção, que define a sua vida. Amém? Quando você é um legalista, você se torna um religioso. Essa é outra expressão muito usada e que às vezes a gente não tem muita clareza do que significa. O que significa ser religioso para você? Ah, pastor, religioso é ir ao culto domingo. Eu não vou ao culto domingo. Na minha igreja o culto é quarta-feira. Bom, aleluia. Você acha que religião é isso? É você ir no culto domingo, é cantar um cântico ao Senhor, ouvir uma pregação. O que é religião realmente? E por que você não deve ser religioso? Por quê? Vamos tentar entender então. Vamos pela definição. O que é religião? É o homem fazendo algo para chegar a Deus, chegar ao céu. Toda religião propõe uma forma de você chegar lá, em Deus. É de baixo para cima. O cristianismo não é religião. Porque já não é mais uma questão de eu tentando chegar a Deus, mas é que Deus em Cristo veio até mim. Eu nunca podia chegar até Ele, mas Ele desceu da glória e veio até mim. Essa é a diferença. Então é o oposto. Por isso o cristianismo não é realmente uma religião. A gente fala que é religião só para as pessoas entenderem o que a gente está conversando, mas não é religião porque é o oposto. Religião é o homem querendo chegar ao céu. Cristianismo é o céu vindo até nós na pessoa de Cristo. Religião é o homem tentando se salvar. Cristianismo é Cristo salvando o homem. Está entendendo? Resgatando o homem. Isso não é maravilhoso? Exatamente o oposto. O problema é que depois que a pessoa ela se converte, às vezes ela se envolve numa situação onde ela é, como é que eu vou dizer, ensinada com base na religião. Então eu vou te dizer 5 coisas que caracterizam uma religião. E você avalia na sua vida se você tem sido religioso. Vamos lá? Então eu vou fazer uma comparação entre a religião do Velho Testamento e o cristianismo do Novo. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Existe alguma religião que foi dada por Deus? Existe. Tem uma única religião que foi dada por Deus: o judaísmo. Moisés recebeu diretamente de Deus 613 mandamentos. Então, ali estava a maneira do homem se aproximar de Deus, chegar a Deus. Deus deu para o homem. Só que, por que Deus deu? Para mostrar para o homem que não funciona, que é insuficiente.
que não tem jeito de daqui nós alcançarmos o céu. Ah, pastor, não consigo entender por que ele nos deu. Ele deu para isso, para você perceber, não consigo. Uns podem até conseguir mais do que outros, mas mesmo aquele que é mais bem-sucedido está muito longe do padrão. Então a lei foi dada para mostrar nossa completa incapacidade e impotência. Preste atenção nisso. Mas a lei é a religião. Toda religião é uma imitação do judaísmo. Está me ouvindo? É uma imitação. Você pega um despacho, né? Lá tem o quê? Lá tem uma bebida alcoólica, normalmente uma cachaça, tem uma farofa, tem uma galinha que foi sacrificada, não é? Então você fala, essas coisas são pagãs. Mais ou menos. Isso foi inspirado nas ofertas lá de Levítico. É uma imitação. Está me ouvindo? Então, isso é uma coisa importante. E houve luz, aleluia. Então, pastor, o que caracterizava a lei? O que caracterizava a lei é o que caracteriza toda religião. Porque toda religião é baseada no judaísmo, na lei. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. A primeira coisa que caracterizava a religião judaica era o templo. Então existia um lugar das pessoas irem se encontrar com Deus. Então hoje em dia, nós temos um templo? Não. Hoje nós não temos mais templos. Lá em Atos 17, verso 24, fala assim: então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que maravilha. Isso é o Novo Testamento. Nós agora somos o templo de Deus. Entendeu? Mas, no Velho Testamento, existia um lugar que Deus morava. Isso foi uma revolução, foi maravilhoso. Deus desceu da glória a sua nuvem, Shekinah, e veio para o Santo dos Santos, lá no tabernáculo no deserto, e depois no templo. O templo, quando Salomão inaugurou, foi cheio da glória de Deus, de tal maneira que ninguém conseguia ficar lá dentro, porque estava cheio da nuvem da Shekinah. Então Deus veio habitar no lugar. Isso era no Velho Testamento. Mas a Bíblia fala que quando Cristo disse está consumado, o véu se rasgou. Isso significa que ele saiu de lá. Aquela casa ficou vazia. E ele veio habitar agora numa casa nova. Essa casa nova somos nós. Aleluia. Essa casa nova somos nós. Mas aí, você chega no culto, o pastor fala que aquele prédio é um templo. Que Deus está naquele lugar. E por causa disso, você precisa de ter uma reverência especial. Porque é uma casa para Deus. Então, se você acha que o prédio da igreja é um templo, que somente aquilo que é feito dentro do prédio da igreja é aceito por Deus, você é religioso. Então, igreja pode ter local de reunião. Então, nós temos locais de reunião. Infelizmente, ainda se coloca na placa o nome de igreja, mas naquele lugar não é uma igreja. É apenas o lugar de reunião da igreja. E a igreja pode se reunir em qualquer lugar. Onde houver 2 ou 3, o Senhor disse, ali vai ter igreja. Em qualquer lugar. Por isso nós somos uma igreja em célula. Porque nós cremos que a casa é uma extensão da igreja. Então, nós estamos no culto aqui de celebração de toda a congregação, mas também estamos lá na célula. Então, templismo é algo do Velho Testamento. Não tem esse negócio de venha para o altar. Hoje vai ter apelo para o altar. Traga sua oferta ao altar. Entende? Não tem altar. Não tem altar. Por que não tem altar? Porque não tem templo. O templo é você. O altar está dentro do seu espírito. Está me entendendo? Mas pastor, você tem prédios? Sim, prédios são úteis.
É melhor reunir no prédio do que debaixo de uma árvore, não é? Mas ele não é a casa de Deus. Segunda característica da religião é que toda religião possui uma lei. Então, o Velho Testamento também tem a lei, é a lei de Moisés. Essa lei foi dada por Deus. Paulo diz lá em Romanos 7 que ela é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei é boa. A lei é boa. Mas agora nós chegamos no Novo Testamento. E como eu disse, a lei era só um GPS para nos levar a Cristo. Uma vez que chegamos a Cristo, Romanos 10,4 diz o quê? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O que é um crente religioso? É aquele que acha que Deus só pode abençoá-lo se ele obedecer primeiro os mandamentos. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir tudo, aí Deus te abençoa. Se não cumprir, Deus não abençoa. Deus não pode abençoar. Pois é, mas se Deus te abençoar porque você cumpriu, isso não é graça. Se você trabalhou, o salário não é graça, o salário é dívida. Mas se você não trabalhou e outra pessoa fez o seu serviço e você vem receber, a Bíblia fala que essa sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, nós não nos relacionamos com Deus com base no que nós fazemos para Ele, mas sim com base no que Ele fez para nós. Está entendendo o que eu estou dizendo? Terceira característica da religião é o clericalismo. O Velho Testamento, a lei, também era clerical. Absolutamente clerical. Só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. Somente o sacerdote podia servir no tabernáculo. Somente a tribo de Levi podia cooperar nesse trabalho. Então, um cidadão comum, nos dias do Velho Testamento, ele imaginava o quê? Deus está muito longe. Né? Deus está lá no prédio. Deus está naquele templo. Então, quem tem o privilégio de entrar lá dentro é muito abençoado. Eu não tenho esse privilégio. Veja que coisa impressionante, né? Então, aí a gente vem agora para o Novo Testamento. Não tem mais clero. Mas eu sei que as pessoas gostam de pensar, né? Outro dia, alguém me falou, pastor, até quando você vai ser apenas um pastor? Você já é um apóstolo. E, veja, isso é uma questão, é absoluta tolice. Entende? Não é título que vai caracterizar a unção que o Senhor me deu. A unção é a realidade. O título é o clericalismo. Qual que é o problema do título, do clericalismo? As pessoas acham que o pastor está mais perto de Deus. Então, eu vou lá orar, ou pedir para o pastor orar por mim, porque o pastor Deus ouve. Eu não tenho certeza se ele vai ouvir, porque eu não cumpro o mandamento. Entendeu? Você sabe, isso é apenas a versão evangélica do ensino católico. O que o catolicismo ensina? Que tem os santos. E quando alguém precisa de alguma coisa, ele não vai diretamente a Deus, porque é muito difícil Deus ouvir alguém. Mas ele pede para o santo. E o santo fala com Deus, porque o cara é santo. Então, se ele é santo, Deus ouve a oração dele. Então, o que eu preciso é de um santo do meu lado. Aí eles pegam, fazem uma estatuazinha, né? Aí você fala, isso é religião. Ah, é? E quando você começa a achar que tem homens que são especiais e que Deus os ouve, mas não ouve você, você está fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não estou dizendo que Deus não derrame unções específicas sobre pessoas. Claro, diferentes dons e unções são distribuídas segundo a graça de Deus no meio da igreja. Mas não significa que tem alguém mais perto de Deus e que eu vou levar alguém a Deus. Eu fico vendo alguns irmãos, ministros de louvor, são chamados de levitas, né? Eu acho isso muito engraçado. São chamados de levitas. Então eles se acham uma classe especial, porque tocam um instrumento musical. E eles então pensam o seguinte, que eles vão levar o povo
até Deus. Puxa vida, é muita pretensão. Que história é essa de alguém levar o povo de Deus a Deus? Isso é obra exclusiva de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso tudo é religião. Não é? Mira Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Nós ensinamos aqui na videira, cada crente é um sacerdote. Quarta característica da religião do Velho Testamento, da lei, era o ritualismo. Ritualismo. O que é o ritualismo? Toda a lei era baseada em ritos exteriores. Então, o sacerdote pegava o incensário, literal, entendeu? Ele queimava ali, diante de Deus, o incenso. Hoje nós não queimamos o incenso literal. Hoje é o Espírito. É o Espírito em ebulição que vai orar a Deus. O incenso é oração. Entendeu? Então, no Velho Testamento, tinha realmente um cordeiro literal que era morto em cima de um altar. Hoje não, Cristo é o nosso cordeiro. Ele já foi morto. Mas eu creio, porque eu creio, sou perdoado hoje. Está entendendo? Então, não há rituais. Não são mais coisas exteriores. Tem muito cuidado com objetos. No Velho Testamento, tinha objetos santos? Tinha. No Novo Testamento, preste atenção nisso, não há. Ou, pelo menos, fuja da superstição. Então tem o tapete ungido, a carteira ungida, a flor ungida, o sal grosso, não sei mais o quê. Isso é superstição. Entendeu? Isso é um sinal de decadência espiritual. Triste isso. Você tem uma igreja que construiu o templo, o próprio templo de Deus do Velho Testamento, eles reconstruíram. Quer dizer, eles estão costurando o véu do templo de novo. Jesus rasgou, eles estão costurando. Cheios de rituais, práticas, coisas judaicas. Isso tudo é religião. Mas tem aparência de piedade. Ah, sim. Tem uma aparência, sim, de que é muito divino, muito de Deus. Isso é um fato. Né? Os crentes, eles admiram muito mais João Batista do que Jesus. João Batista é que é um padrão de espiritualidade na cabeça de muitos. O cara se vestia de uma maneira excêntrica, ele comia gafanhotos, mel silvestre, ele vivia no deserto, aquele cara com aquele cabelão, ele era uma figura diferentona. Era de Deus. Mas era só uma placa sinalizando, apontando, eis o Cordeiro. Aí o Cordeiro chega. O Cordeiro não é como João Batista. João Batista vive sozinho no deserto, isolado. Jesus não, ele está no meio do povo, ele come com pecadores, ele se reúne na casa de fariseus. Jesus bebia vinho, ia em festa, né? Ele foi chamado de glutão e beberrão pelos fariseus. Claro, é uma calúnia, mas é óbvio que Jesus comia e bebia. Entendeu? Mas nós admiramos, se uma pessoa resolve imitar João Batista, a gente vai dizer, esse cara realmente é espiritual. Mas se ele transforma água em vinho, entendeu? Não, está muito estranho isso aí. Por quê? Porque admiramos João Batista. João Batista é a lei. Me lembro, anos atrás, um irmão veio me procurar, tinha chegado em Goiânia, um missionário. Ele falou, pastor, missionário podia tanto vir aqui pregar na videira e tal, queria trazer para você conhecê-lo. Eu falei, mas me fala de onde ele é, como é que ele é. E o irmão disse, é muito espiritual, pastor. Tem anos que ele só anda descalço. Agora, vê lá se a sua vida espiritual é medida pelo seu sapato. Quer dizer, eu tenho um certo sapato aqui, físico, que me define, mas no caso dele, não usava sapato. Então, ele andava descalço, porque era muito humilde, e vestia uma roupa de saco, porque era muito humilde, não é? Então, veja, tudo isso é aparência exterior. Eu não julgo a aparência de ninguém. Você pode vestir o que você quiser,
Mas não é mais a sua roupa que te recomenda diante de Deus, nem é o seu sapato. Não são coisas exteriores. Está me entendendo? Então, quando você ignora aquilo que é interior para ficar olhando o exterior, isso é religião. Amém? Por último, uma quinta característica da religião, segundo a Bíblia, são as obras mortas. Obras mortas. O verdadeiro arrependimento, Hebreus 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. A primeira coisa do cristianismo é arrepender-se de obras mortas. O que são obras mortas? Tudo aquilo que você faz para Deus, para barganhar com Ele, é uma obra morta. Se você fez para, em troca, receber a bênção, é obra morta. Os espíritas fazem caridade, para quê? Para comprar salvação, isso é obra morta. Católicos fazem penitência, para quê? Para receber a graça, obra morta. Crentes também fazem obras mortas. Quando você acha que está obedecendo a algum mandamento e que agora, por causa disso, você está qualificado para ser abençoado, isso é obra morta. É preciso ter arrependimento, metanoia, mudança de mente. É tudo pela obra de Cristo. É pela graça. É porque Ele te ama. Amém? Aleluia. Vou parar por aqui. Vamos responder algumas perguntas. Espero que tenha ficado claro para você alguns sinais da religião. Vamos lá então, Jonathan Gonzalez. Bom dia, Jonathan. Bom dia, pastor. Minha pergunta é a seguinte: o senhor falou uma vez sobre canções que têm unções e outras não. Tem canções cristãs que elas são tiradas de melodias de músicas seculares. Essas canções podem ter unção? O que o senhor opina sobre isso? Olha, Deus não está restrito aos meus preconceitos musicais. Aleluia. Mas eu penso que eu tenho o Espírito de Deus. Então, há certas canções que você percebe um selo de unção de vida. E são essas canções que deveríamos usar para adorar a Deus. Agora, eu preciso dizer para você que Deus pode usar mesmo canções que foram compostas lá fora para abençoar alguém. Então, vou te contar uma história que aconteceu realmente. Uma irmã da nossa igreja se converteu. E ela se converteu em casa, assistindo e ouvindo pela rádio as pregações. E ela, no quarto dela, se ajoelhou e ela, então, falou, né? Senhor, eu te entrego a minha vida, eu quero o Senhor e tal, reconheça Jesus. Ela fez isso sozinha. E aí, ela foi cheia de Deus. Foi cheia. E ela queria cantar. Mas ela não é crente, não sabe cantar nenhuma canção. E aí ela cantou aquela canção do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Conhece essa canção? Você me parece pelo sotaque que você não é brasileiro, talvez você não conheça. Eu sou do Uruguai. É do Uruguai. Então, É, é, essa é uma canção do Roberto Carlos, é um cantor brasileiro. E eu conheço. essa menina cantou essa canção a noite inteira. A noite inteira. Então, e se você depois for ouvir a canção, você fala, puxa vida, realmente é uma poesia bonita. E ela cantou para o Senhor. E eu creio que o Senhor recebeu. Agora, isso não significa que eu vou colocar essa canção no inário da igreja. Entende? Mas foi a história dela. Então, preste atenção nisso. O Senhor pode usar instrumentos naturais para abençoar e falar com você. Não tenha preconceito. E Amém. você vai ouvir certamente de pessoas que conheceram o Senhor das formas mais fora da religião que você pode imaginar. Agora, você não. Você já é alguém que conhece. Você entendeu o Evangelho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então, escolha as coisas melhores.
Amém. Escolha, de fato, canções que falem do amor de Deus, que falem do Evangelho. Né? Tem muitas canções aí que são pura lei, É é só para verdade. te condenar. Amém, Jonathan? Amém, pastor. Só uma coisa mais, um comentário. Eu acho que eu falo pouco, mas quando eu falo, é sobre questões das músicas quando Jesus é o centro. Realmente, eu tenho visto que quando Jesus é o centro nas canções, né, nos cultos, realmente tem muita presença. Mas quando tem canções que a gente canta que olha mais para a pessoa, não tem unção, não se sente unção. Mas quando a canção É, fala mais de Jesus, tem unção. eu sei que as pessoas falam, não, tem que ter um momento horizontal e um momento vertical. Eu creio nisso também, mas mesmo o horizontal tem que ser centrado em Cristo. Amém. Então, eu gosto muito das canções do pastor Asaf Borba. Por quê? Porque é tudo centrado em Cristo, mesmo aquelas aparentemente horizontais. Então, tem uma canção dele, que você não deve conhecer também, que chama Alto Preço, que diz assim: Conheço Eu sei que foi pago um alto preço. muito preço. Então, você está falando de Cristo, você está falando da obra consumada. Mas depois você diz: olha, para que nós agora fôssemos um. Então, veja, não é porque é horizontal que tem que tirar Cristo, não. Cristo é o que nos une. Vou te dar uma ilustração para você entender. Vamos imaginar uma circunferência. Entende? Circunferência. Aham. Cristo é o centro. Nós estamos aqui na beirada, na circunferência. Nós estamos aqui em posições bem distantes. Mas quanto mais nós nos voltamos para o centro, mais perto também ficamos um do outro. Uau. O grande segredo é o centro, entendeu? Cristo é o centro. Então, seja em que momento for do culto, Cristo tem que ser o centro. Amém, Jonathan? Amém. Amém. Amém, pastor. Deus Obrigado. abençoe, querido. Obrigado. Amém. Ah, Alexander, bom dia, Alexander. Bom dia, pastor. Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Que bom, glória a Deus. Pastor, primeiro dar o parabéns. Eu vi que vocês estão colocando escada rolante, eu achei legal demais. Achei muito legal que hoje seja um culto de festa também, para o pessoal aproveitar bastante aí. Muito legal. Ok, E ok, eu queria falar obrigado. para o senhor também, pastor, que o senhor hoje até tirou uma dúvida sem eu perguntar, mas é uma coisa que eu sempre pensei muito, sabe? E aí eu queria falar para o senhor que eu admiro muito o senhor por conta disso, porque o senhor nunca teve pretensão de ser algo além de um pastor. E isso é algo que é até raro hoje em dia no nosso meio cristão, porque o senhor lidera muitas igrejas, o senhor lidera igrejas em outros países, mas o senhor continua sendo o pastor Aloysio, o senhor não tem a pretensão de ser um bispo, um apóstolo, porque o senhor tem um coração de pastor, que quer cuidar de ovelha. Então, eu admiro muito o senhor por causa disso, e eu só queria também Obrigado. falar para o senhor que é muito bom. E eu quero ser assim também quando eu for mais velho. E o que eu queria perguntar para o senhor, pastor? Mas você sabe, isso também não é o ideal. O ideal é que não houvesse títulos dentro da igreja. Deveríamos ser todos irmãos. Então, você deveria se referir a mim como irmão Aloísio. Agora, veja, para o bem das ovelhas e por causa do mundo religioso que nós vivemos, aqueles que hoje governam a igreja, são responsáveis pela igreja, as pessoas esperam que eles tenham uma identificação. Então, nós simplesmente deixamos que a tradição protestante permanecesse. E aí nós nos chamamos de pastores, ok? Mas o que nós queremos evitar é que as pessoas andem atrás de título. Não queremos Uhum. irmãos no nosso meio querendo ter título. Eu quero ter o título de pastor. Entende? Em muitas igrejas, o título de pastor é dado para o maior dizimista. Se ele, você tem um dízimo grande, ele já é pastor. Ou seja, não significa coisa nenhuma isso. Então, não olhe a aparência, nem olhe o título, olhe apenas a realidade. Qual a realidade ministerial de cada um? Pelos frutos os conhecereis, não pelo título. Amém, Amém. Alexander? Amém, pastor. E é nesse rumo que eu queria perguntar para o senhor mesmo. Eu acho que o senhor até que respondeu. Porque eu queria saber na célula e nas outras áreas, né? Aí da célula vira discipulador, do discipulador vira um pastor, por conta de organização.
Mas como que o senhor me indicaria, né, para mim poder ter um discernimento no espírito, para mim poder conseguir, que pontos eu devo observar para um próximo líder de célula, por exemplo? Olha, o ponto que você deve observar é a alegria de viver a vida cristã. É o prazer de receber a palavra e absorvê-la. Você tem que olhar se a pessoa tem alegria em estar com os irmãos. Isso tudo é sinal de gente cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito é a coisa mais importante. O novo nascimento é o centro. E depois que você nasce de novo, ser cheio do Espírito é o centro. Então, é isso que você tem que olhar. E aí você vai percebendo essa pessoa. Ela é cheia de empatia, de amor pelos irmãos, ela tem interesse em estar na reunião, ela tem disposição de ajudar, né, de cooperar, ela tem fome, ela quer aprender, não é? Ela é ensinável, ela aceita aprender com você. Então, esses são os sinais que você deve olhar. Você não deve ser um caça-talentos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Hum. Ah, essa pessoa que fala muito bem. Não, não, não. Falar bem não significa nada. Pode ser gago. Se ele for cheio do Espírito, está de bom tamanho. Os irmãos vão Amém. ser abençoados. Então, não saia à procura de gente talentosa. Esse toca muito, esse canta muito, esse fala bem, esse ensina. Aleluia. Você tem esse dom? Deve usá-lo. Mas só deveria colocar como líder esses que eu mencionei para você. Entendi, pastor. O senhor foi falando e veio vindo na minha cabeça cada um dos membros da célula, eu fui pensando, ó, você tá encaixando o que o pastor tá falando mesmo. Perfeito, pastor. Amém? Obrigado, viu? Deus abençoe, Amém. Alexander. Amém. Magda Carvalho. Bom dia, Magda. Bom dia, pastor Luiz, a graça e a paz. A paz. Pastor, Sim. eu louvo a Deus pela vida do Senhor, porque eu tenho recebido muito do Senhor. Já acompanho o Senhor há 2 anos e eu tenho sido muito edificada e transformada pela graça de Deus. E eu tenho, né, entendido a graça, tenho crescido em revelação e a cada dia eu me sinto mais livre. Só Aleluia. que, né, aqui a igreja onde eu congrego há quase 5 anos, o pastor, né, a liderança, ele não tem essa visão da graça, né? E ele, às vezes, é um pouco resistente em receber, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e eu percebo uma certa resistência, porque o coração está muito enraizado no legalismo, né? E, por conta disso, eu me senti cada vez mais livre, como aqui, né, os cultos são 3 vezes na semana, né? Eu tenho deixado de ir 2 vezes na semana, eu tenho ido só no domingo. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu não tenho sentido edificação no meu espírito, né? Eu percebi, né, quando os meus olhos foram abertos, que o pastor não tem essa preocupação em edificar Entendi, as ovelhas Magda. Mas com qual que a é a sua palavra. dúvida? Então, eu percebo que, às vezes, né, a liderança, eu sinto uma diferença. Não que eu queira que ele goste de mim ou algo do tipo, mas eu percebo que, às vezes, ele tem como ele é um pastor muito próximo das ovelhas, está mandando mensagem, eu percebo que ele fica meio Sim, diferente comigo quando eu não sim, gosto. E como sim, eu compreendo sei que é perfeitamente. importante. Essa é uma situação muito comum. Muitos enfrentam essa Uhum. dificuldade porque eles estão compreendendo o evangelho e frequentam uma igreja legalista. Mas qual que é a sua pergunta hoje? Como eu sei que é importante estar na vida da igreja, né, e eu às vezes me sentindo acusada por não estar em comunhão com os irmãos, e eu fico às vezes me sentindo desconectada do corpo, né, e fico preocupada em saber, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu tenho que ir mesmo assim? Então, Porque como eu não consigo explicar ainda você consegue amar a graça, a sua eu já igreja, entendi. amar os irmãos, mesmo quando eles pensam diferente de você. Isso é o evangelho. Se eles creem que foram salvos de graça, se eles creem que foram salvos sem ter que fazer nada, receber um presente, eles já estão na graça. Eles só estão misturando a lei, entendeu? Se você consegue conviver com eles, amá-los, servi-los e abençoá-los, né, continue. Mas, se Uhum. para você tornou-se um ambiente, né, desagradável, você não consegue conviver, então procure uma igreja onde se ensine o evangelho
e vá congregar ali com os irmãos. Mas, a princípio, não há necessidade de você mudar de igreja, nem de você ficar revoltada ou criticando o seu pastor. Apenas ore por ele, Uhum, Deus, abre os olhos deles, que eles possam compreender o teu amor, tua bondade. Seja graciosa com eles. Amém, Magda? uhum, porque eu tenho, amém, porque eu tenho isso dentro de mim. Eu creio que Deus, ele me mostrou, né, a graça para que eu possa compartilhar com os irmãos. Só que como eu ainda não consigo Exatamente, compartilhar exatamente. Você recebeu para compartilhar. Compartilhe, mas isso, faça isso com amor e com paciência. Amém, Magda? Deus amém. abençoe. Fica na Tá bom, paz. obrigada. Paulo Amém. Rocha. Bom dia, Paulo. Bom dia, pastor Luiz. Bom Pastor Luiz? dia. Pastor Luiz, a pergunta minha, o senhor falou sobre obras mortas, né? E muitas Sim. pessoas têm transformado algumas questões que nós fazemos, como jejum, em barganha. Como eu faço para não transformar o jejum numa barganha e querer obrigar Deus a me abençoar? Não jejue. Se o jejum te faz pecar, arranca-o e lança fora de ti. Não é complicado, não é, Paulo? Não, ok, Agora, mas assim, se o seu pastor diz que é obrigado a jejuar, então a lei já foi estabelecida. Você não é obrigado a jejuar. Entendeu? E se ao jejuar você sente que está barganhando com Deus, pare imediatamente. Vá comer, senta na mesa, come uma boa picanha e ore ao Senhor. Entende? Tem que ser de graça, não por merecimento. Está compreendendo? estou compreendendo, sim, mas nesse sentido, então, se eu posso ou não, por que eu faria, então? Qual é a explicação de eu deixar de comer vai me aproximar ou fazer com que Deus me ouça ou não? Porque uns jejumam, outros não. Tem. Então preste atenção. Não é o jejum que te aproxima. O que te aproxima, segundo o Novo Testamento? O sangue. Nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus, ok? Então, isso é algo importante. Mas todos nós passamos por situações de pressão, de luta, e nós, nesses momentos, queremos intensificar a nossa oração. Jejum nada mais é do que oração intensificada. Está me entendendo? Então, esse é o motivo de você jejuar. É para você parar com as distrações. Você vê televisão demais, vê novela demais, videogame demais, redes sociais aos montões. Essas coisas todas impedem você de perceber o Espírito. Elas são um obstáculo, elas são inimigas de Deus. Agora, eu vou proibir você de usá-las? Não, eu não proíbo ninguém de coisa alguma. Mas à medida em que você cresce, você fala, gente, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de comer mais das coisas do céu. E essa fome espiritual pode te levar ao jejum. Mas o jejum não é barganha. Assim como a oração não é. Mas tem gente que acha. Tem gente que acha que Deus só vai ouvi-lo se ele orar 2, 3 horas por dia. Senão Deus não vai ouvir. Então ele tem que ter um crédito de horas de oração, igual um piloto tem horas de voo. Aí Deus vai ouvi-lo. Mas é um engano. Oração também não é uma obra. É um relacionamento. E jejum é oração intensificada. Não existe nenhuma ordem no Novo Testamento para você jejuar. Mas Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, quando você jejuar, entra, né, passa um óleo na sua cabeça, para que ninguém perceba. Ou seja, o Senhor não está dizendo que você não pode ou não vai jejuar. Está dizendo quando você jejuar. Então, eu posso dizer que, né, é lógico que bem, de uma forma bem simples, né, é como se eu estivesse priorizando Deus. O jejum é, olha, vou tirar de lado tudo aquilo que não é Deus e quero agora como eu preciso, né, me humilhar diante de Deus, então, e eu preciso que Deus faça por mim, eu vou priorizar o reino. Posso colocar dessa forma. Isso. Pode colocar. É um foco, é atenção, é tirar as distrações. Amém. Entendeu? Sim, Mas você maravilha. não é obrigado a jejuar, Paulo. Fique em Sim, sim. paz. Amém. Deus Mas também abençoe. não vá comer demais e engordar. Tá certo. Tem que ser Deus saudável, né? abençoe. Amém. Opa, como é que é o nome desse irmão?
Wanderson ou Ty Wanderson? Está me ouvindo? Tio Anderson ou Ty Wanderson? Acho que o Ty Wanderson não está nos ouvindo. Vamos para o Tá me próximo, ouvindo, então. pastor? Agora estou te ouvindo. Você fechou de novo. Te dá mais uma chance. Alô? Sim, agora não mexe mais nada, fica quieto. Pronto, verdade, pastor. Como é que pronuncia o seu nome? Tio Anderson. Tio Anderson. Ok, então E todo mundo te chama de tio, até quem não é seu sobrinho. Aleluia. é verdade, viu? Qual a sua Profissão ideal pergunta é hoje? motorista de transporte escolar. Ah, é? Então, realmente, te chamam de tio mesmo. Sim, pastor. É, surgiu uma dúvida na célula, né? E aí eu acho que eu expliquei, mas eu queria ouvir do senhor em relação aos judeus, né? Os judeus são o povo escolhido de Deus ainda. Mas se Jesus voltar hoje, como fica a questão dele, o povo escolhido? Olha, essa é uma questão que você precisa de entender. Não há salvação em nenhum outro. Não há. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo, do Senhor Jesus. Então, o judeu hoje, para ser salvo, tem que crer em Cristo. O judeu é povo de Deus? É, porque é descendente de Abraão. Então, do ponto de vista natural, eles são ainda povo de Deus. E Paulo diz lá em Romanos, capítulo 9, capítulo 11, perdão, que o remanescente vai ser salvo. O Apocalipse diz que são 144 mil. Então, se Jesus voltasse hoje, só judeu que crê em Jesus é que seria salvo. Entendi. Ficou claro para você? Não, ficou. E foi justamente isso foi essa resposta que eu dei, né, para a irmã na célula. Mas aí, chegando em casa, eu fui e pensei, né? Mas aí é o povo escolhido de Deus. Mas é uma decisão deles, né, pastor? Eles, no Se caso, eles né? rejeitam a Cristo, Deus não pode Isso, aceitá-lo. Deus decidiu tratar você como você trata a Cristo. Se você verdade, recebe a Cristo, Deus te recebe. Se você honra a Cristo, Deus te honra. Agora, se você rejeita a Cristo, Deus também te rejeita. Simples assim. verdade. Amém, Amém. tio Anderson? Amém. Ó, contando aqui as horas para o senhor estar aqui em Fortaleza. Amém? Amém. Deus abençoe. Fica na Glória a Deus. paz. Amém. Gisele Montomia. Bom dia, Gisele. Você sabe ativar o seu microfone? Oi, pastor, bom dia. A paz. Bom dia. Tudo bem? Eu só quero fazer uma pergunta. Meu sobrinho, ele se converteu numa igreja evangélica, não sei, lá em Naviraí, e, e agora ele não, disse que não pode participar mais do Natal conosco, porque não pode comemorar. A igreja dele não permite comemorar o Natal, por ser uma comemoração, diz que é pagã. Aí eu peguei, até mandei, falei para ele sim, para ele ler Colossenses 2, né? Mas eu fiquei muito sentida, assim, porque nós, toda a vida, nós comemoramos o Natal na minha casa. Antes era com a minha mãe, quando a minha mãe estava viva, né? E a gente tinha aquele costume de reunir toda a família e participar do almoço de domingo. Não era nem assim, era o almoço do dia 25, não é? Né? E hoje Pois é, ele... né? Aí eu... Fico triste. Fico triste por ele, né? Ele está simplesmente acreditando, né, que é uma norma, uma regra que vai aproximá-lo de Deus.
a Bíblia nos orienta, o Novo Testamento nos orienta a fugir da idolatria, fugir dos ídolos. Então, nós não precisamos celebrar o Natal da maneira do mundo. Como é que o Sim, mundo celebra Natal, não é? Quem é o centro do Natal? É o Papai Noel, né? Não é Cristo. Mas se você reúne na sua casa, né, você pega na mão uns dos outros e você fala, vamos invocar o nome do Emanuel, Jesus Cristo, Filho de Deus, agradecer porque ele veio, ele veio. Esse é o verdadeiro Natal, não é verdade? Então, o Natal não é Papai Noel, não é iluminação, não é árvore de Natal, nada disso, não é o presépio. Tudo isso pode ser feito, você é livre se você quer fazer. Entende? Se você acha que está errado, se a sua consciência te acusa, faça. Mas ele não deveria cortar a comunhão com a família, entende? Por causa disso. Eu penso que ele precisava de entender que ele precisa de expressar graça, ser amoroso. E se alguém está querendo lembrar de Cristo, eu sou amigo de todo mundo que quer lembrar de Cristo. Entende? No ano passado, eu desafiei os irmãos a gente mudar o nome dos feriados. Então, o domingo da Páscoa, eu disse para eles, vamos chamar de domingo da ressurreição. E aí eu estimulei todo mundo, feliz dia da ressurreição. E o Natal, eu também falei para eles, olha, em vez de você falar para as pessoas Feliz Natal, diga para ela Feliz Dia do Salvador, porque fica mais claro para ela. É o dia do Salvador. Cristo veio para nos salvar, não é? Então, se você centraliza Cristo e olha para Cristo, tudo pode ser uma grande bênção. Seu sobrinho está equivocado, lamentavelmente. Que o Senhor possa ajudá-lo. Não sei se tem algo que você possa fazer por ele, a não ser ter compaixão e amor por ele. E mandar um presente para ele, né? Sem guirlanda, sem laços verdes, nada. Um presente amoroso para ele, diz que ele continua sendo amado. Você quer receber na sua casa no dia 26. Dia 26 é um bom dia para ele ir te visitar. Não sei se estou te ajudando, Gisele. no dia 25, pastor, na hora do almoço, toda a vida foi, sabe? E a gente se Isso, eu reúne, estou dizendo, é isso que eu disse. Se ele não pode ir dia 25, porque contraria a fé dele, fala para ele ir no outro dia. aí eu reúno todos eles na minha casa, a gente... É tanto que vem todo mundo, né? A família do meu esposo é japonesa, né? Então, e eles vêm tudo, e a gente ora, agradece a Deus ali, o momento do Senhor mesmo conosco, a comunhão, mas ele disse que não vai vir por causa disso aí. Aí eu fiquei muito triste, porque aí a minha tia também... Família estendida, né? Não só minhas filhas e netas, mas primos, tios, todo mundo, a gente, cunhados, a gente reúne e faz uma grande festa no dia 24. É o dia do Salvador. E também é um dia bom para a gente agradecer pelo ano, pelas bênçãos, não é? Então, lá a gente não faz coisas estranhas e não pratica idolatria, apenas invoca o nome do Senhor. E fazemos no dia 24 para o dia 25, que a gente gosta de comer à meia-noite. Bom, pastor, fica Amém, com Deus. Gisele. Deus abençoe e que você tenha um feliz dia do Salvador. O senhor também. Deus abençoe. Bom, nosso tempo já acabou hoje. Ficamos por aqui. Semana passada, como eu tinha avisado, não pude estar, eu estava na Espanha. Quem me acompanha pelo Instagram percebeu isso. Mas domingo que vem, eu creio que estarei aqui em nome de Jesus. Amém? E eu quero dar mais espaço para perguntas na semana que vem. Então, até lá.
Fica na paz.